Quero ganhar tempo. Mateus, capítulo de número 8. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Essa semana Deus pôs uma palavra no meu coração na segunda-feira, depois dessa correria que nós passamos, né? Aí, de vir para cá foi uma situação muito complicada, só Deus, né? Mas aí na segunda-feira Deus pôs uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Tenho meditado nesse texto, tenho lido um pouquinho sobre ele. E curioso que eu fiquei pensando muito a respeito disso, falando com o Senhor, mas conforme o culto foi acontecendo, Deus só foi confirmando. Então acredito que o que vai ser falado aqui não é nada de novo, é só confirmação do que Deus tem falado aqui com os irmãos. Acharam? Bem fácil, né? Mateus capítulo 8, o versículo de número 18. Eu vou ler ele até o 26, tá bom? Vou ler. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os seus discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Pois bem, irmãos, estamos diante de um texto e vamos ver esse relato, pelo menos ele no Evangelho de Lucas, também falado no capítulo de número 9. São dos 4 evangelhos os 2 que vão falar apenas desse relato. Mas pensando um pouco sobre isso e vendo a situação que acontece no mundo, essa situação caótica de pandemia, de vacina e tal, tudo isso acontecendo, mexendo com nós, com a nossa mente, com a nossa família, alguns entes queridos que perdemos, outros que não perderam nenhum ou perderam por outro motivo. Enfim, temos vários motivos para agradecer a Deus porque estamos vivos. Aleluia. Por outros temos lágrimas, porque foi um ano muito triste, foi um ano muito apertado. Está sendo um ano muito difícil para alguns, para outros nem tantos, para outros mais ou menos. Cada um tem a sua dificuldade. E eu acredito que não é o fato de estar todo mundo no mesmo barco, mas a tempestade que cada um encara, a tempestade que cada um sofre dentro do seu barco. Cada um sabe como o vento chacoalha, cada um sabe como o mar bate no seu barco. Eu sofro de um jeito, os irmãos de outro, eu passo por uma luta, o senhor passa por outra diferente, porque somos individuais, mas todos estamos no mesmo mar. A diferença é como somos chacoalhados, com a água ou com o vento que vai ao encontro, ou de encontro com a nossa vida. Então existe uma grande preocupação, e eu pensando sobre isso, o fato do que é ser um discípulo, do que é servir a Jesus. E esse texto do Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre isso, e vai fazer nós nos pensarmos, ou nós meditarmos sobre isso, sobre o que é realmente servir a Jesus. Aleluia. O que é estar disposto a ir ao lado do Mestre, o que é dar continuidade àquilo que Ele confiou em nossas mãos. Então, dentro do Evangelho de Mateus, nós pensamos sobre isso. E é uma preocupação de Mateus, de ele falar para nós, dentro do capítulo 8,
que veio uma série de milagres, veio a cura de Pedro, veio outras pessoas sendo curadas, o centurião. Então, dentro desse monte de texto que vai falar sobre curas, acontece um fenômeno aqui bem curioso, que é um texto que ao mesmo tempo ele nos ensina e nos deixa a pensar sobre o que está acontecendo aqui. Então nós estamos pensando sobre o que é ser discípulo, porque o fato de seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, é um ato voluntário. Cada um vem por vários motivos à presença do Senhor. Outros, cada um sabe de onde Deus tirou, outros tiveram o privilégio de vir do berço. Maravilha, bom para quem veio. Para quem não veio, teve que aprender de outros meios, de outras formas e de outras maneiras, para que se pudesse chegar a Jesus. Mas o que eu quero que você pense nessa noite é como é a sua atitude se Jesus perguntasse para você: ei, segue, venha, abraça aquilo que eu tenho proposto para você nessa noite. Aleluia. E é sobre cima disso que eu quero que você pense. Porque o texto aqui ele é simples. Jesus está sempre cercado de uma multidão. Todo mundo quer ouvir Jesus, todo mundo quer tocar em Jesus, todo mundo quer receber uma palavra de Jesus. Lembra do caso? Tinha um homem que tinha o seu criado, estava enfermo. Ele foi até Jesus e disse: olha, meu criado está enfermo, eu sou um homem de autoridade, que é o caso do centurião. E Jesus falou: rapaz, eu vou na sua casa. E ele disse: Senhor, tu não pode entrar na minha casa, eu não sou digno, mas se tu liberar uma palavra, eu acredito, eu creio, eu tenho fé que o meu criado pode ser curado. Então cada um sabe da sua necessidade, cada um se aproxima de Jesus de alguma forma. Então Jesus olha para ele e fala: rapaz, nem Israel eu encontrei alguém com tanta fé assim, pode ir, porque o seu servo vai estar curado. E o homem, quando chega em casa, ele fica assustado, porque o seu servo foi curado daquele que aceitava. É uma palavra. A outra mulher teve que romper a multidão, trocar na orla de Jesus, e Jesus olha para o lado e fala: alguém me tocou. Uma multidão apertava, e Jesus não disse: não, tem alguém que me tocou, porque de mim saiu o poder, de mim saiu virtude. Outro, Jesus estava no meio do caminho, caminhando, e alguém gritava: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse assim: eu vou curar esse cego. E o outro, Deus pegou um pouco de lodo, tocou nos seus olhos e falou: vai no tanque de Siloé. E quando chegou no tanque de Siloé, foi curado e voltou a enxergar. Então Deus tem formas e maneiras. Outro, ele estava em cima da figueira brava e falou: ei, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. E a Bíblia diz que ele descendo, ele vai à casa dele, diz: Zaqueu, salva na sua casa, e o nome dele foi glorificado. Aleluia. Outro estava no meio de cobrar imposto, que é o caso de Mateus. Jesus passa por ele e fala: ei, rapaz, segue-me. E Mateus larga tudo e segue a Jesus. Então Deus tem as suas formas, maneiras, mas o que é importante para nós pensarmos é o convite dele para nós. Depois de uma multidão apertar Jesus, comprimir, Jesus ele pega aqueles discípulos em volta e fala: olha, vendo Jesus, tinha muita gente ao seu redor, falou: olha, vamos passar para o outro lado. Então Jesus estava de um lado da margem do rio e queria passar para o outro lado. Primeira grande dificuldade: Jesus já queria tirar quem o seguia do seu comodismo. Então servir ao Senhor não dá para viver de forma cômoda. Servir ao Senhor é exatamente mexer naquilo que nós chamamos de nosso conforto. Servir ao Senhor é mexer que nem sempre eu vou ter o meu conforto. Todo dia eu posso me deparar com um desafio da parte do Senhor. Então ele fala: olha, eu tenho que passar para o outro lado. Mas não estava tudo bem aqui? Não estava tudo bom? Não tinha multidão em volta dele aqui? Para que eu tenho que ir para o outro lado? Novos desafios, novas propostas, novos horizontes, novos milagres, novas experiências. Podemos numerar muitas coisas aqui. O que é importante pensar é que quando pensarmos que está tudo calmo, Deus vai sempre vir com uma proposta: ei, eu quero te levar para o outro lado. Aleluia, glória a Deus. Eu podia pensar: meu Deus, mas eu estava muito bem do lado de cada margem, estava tudo acontecendo, eu vi o centurião, a sogra de Pedro, estava todo mundo sendo curado, o milagre estava fluindo. E agora Jesus falou: eu quero tirar você desse cômodo, dessa vida de comodismo, e falar: rapaz, vamos para o outro. Aleluia. O que é interessante é que ele não obriga, é um convite. Vai quem quer. Mas eu aprendo uma coisa aqui nessa noite: só tem duas pessoas, pelo menos na Bíblia, que eu achei até hoje. Se você achar alguém, você me fala, que encarou, resolveu
abraçar, ouvir a voz de Deus e encarar um desafio. Só tem duas pessoas que encontrei na Bíblia que andaram por cima das águas. Uma delas é Pedro e a segunda é o próprio Jesus. Tem a parte negativa, ele afundou, sim, mas afundou porque experimentou algo. E quando deu para ele, o Senhor estendeu a mão e o socorreu. Podem até zombar de Pedro e falar, tu afundou. É verdade, mas eu andei também sobre as águas. E não tem mais ninguém, a não ser ele e Jesus, que teve a experiência de andar por cima das águas. Então, ouvir a voz de Deus, não ouvir o chamado dele, requer uma experiência que vai mexer com a nossa vida, que está acomodada. Glória a Deus. Então, começa por aí. Então, Jesus pega e fala, vamos para o outro lado. A multidão está apertando, está oprimindo, e aparece o alto quem? Um escriba, um camarada que era mestre da lei, um camarada de autoridade, de nome, de renome, um camarada que aparece na história como uma pessoa, uma figura de um ponto de interrogação, porque todos os escribas e todos os fariseus iam contra Jesus, porque eles queriam pegar de alguma forma. Então o escriba aparece agora e fala, ei mestre, já começa por aí, pela saudação mestre. Ele já reconhece em Jesus um senhorio. Aleluia. Ele já reconhece em Jesus uma autoridade. Aleluia. E como escriba, ele tinha conforto, ele tinha privilégio, ele tinha o templo, ele tinha a sinagoga, ele tinha a lei na mão dele. Então ele ia para o templo, voltava para sua casa, fazia a sua obra da forma que ele aprendeu, da forma que ele foi instruído. Ele viveu uma vida totalmente religiosa dentro dos parâmetros daquela sociedade. Então ele olha para Jesus e fala, ei, bom mestre, mestre, eu quero te seguir. Eu acho curioso, porque Jesus poderia falar, vamos embora rapaz, vem me segue. Mas o texto é curioso. Jesus vira para ele e fala, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu Deus, meu Deus. Quando fala de ninho, quando fala de toca, está falando de quê? De proteção, de cuidado. Por que é que o passarinho vai para o seu ninho? Porque é onde está a sua família, é onde ele encontra descanso. Aleluia, Jesus. Por que a raposa volta para dentro da sua toca? Porque é onde ela se sente segura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus falou para ele, olha rapaz, servir, me seguir. Nem sempre você vai ter alguém para te consolar quando você menos espera. Meu Deus, nem aleluia. sempre vai ter alguém te esperando de braços abertos na sua casa. Glória a Deus. Nem sempre vai ter alguém de braço estendido. Me seguir significa depender de mim todos os dias. Aleluia, Deus. O escriba teria que saber de uma coisa: ele ia para o templo, quando voltasse para sua casa, a sua vida seria tranquila. Mas servir ao Senhor não era simplesmente ter bonança. Haveria momentos de tribulação, de dificuldade. Está muito enganado se alguém acredita que o Evangelho só é alegria. O Evangelho tem muita alegria, mas também tem luta, dificuldade, tem prova, tem cruz, aleluia, tem lágrimas, tem gemido, tem línguas estranhas, tem cura, tem sobrenatural, mas também acontece chicote ali, acontece o espancamento ali, acontece o dedo na cara do outro lado, mas tem renovo e provisão também da parte de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu sei passar por tudo, eu sei também, sem calor, sem ter abundância, sem passar dificuldade, sem estar vestido, sem passar frio. Eu sei de uma coisa: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Capítulo 8 de Romanos. Nem a luta, nem a tempestade, nem a dificuldade, nem o porfir, nem a espada, nem anjo pode me separar do amor de Deus, nosso Senhor, porque em todas essas coisas somos mais vitoriosos em Deus. Aleluia. Então o conselho que ele está dando é: o Evangelho não é simplesmente nem momentos de bonança, tem, mas tem luta. Então Jesus está falando para ele: rapaz, me servir. Se você vem para mim achando que é só molezinha, você está enganado. Porque depois disso tudo existe uma cruz me esperando lá, como foi falado. E sem a cruz não tem restauração, sem a cruz não tem redenção, sem a cruz não tem perdão de pecados.
Sem isso, se Jesus falasse, olha, presta atenção numa coisa, irmão, eu vi Jesus curando, Jesus fez milagre, mas também tinha um Getsemane esperando ele, uma prensa de azeite que fez ele botar gotas de suor, de sangue para fora. Ele viu o Pai no monte da transfiguração, ele tinha contato com o Pai, comunhão com o Pai, mas foi necessário tudo isso por causa de um propósito maior. O que Jesus estava dizendo para o discípulo e para mim e para você, que somos discípulos, é que existe provisão, existe coisa boa, mas também tem espinhos no meio da caminhada. Meu Deus, aleluia. Não é fácil, não é só alegria, mas o melhor de tudo é que quando não tem palavras, Paulo disse aos Romanos, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. Aos Efésios ele disse, para que sejais cheios do Espírito Santo. A vantagem de passar luta, dificuldade, provação, é que podemos passar cheio da presença dele. Aleluia, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Então Jesus já estava dizendo para ele, olha rapaz, me servir requer também dificuldade e abrir mão de alguns confortos. Está disposto? E o texto encerra, porque não fala nada sobre isso. Entra o discípulo, não se fala quem é o discípulo. E ele diz para Jesus, Senhor, quero te servir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Aí aqui acontece um grande ponto de interrogação, que é o que Jesus diz para ele. Rapaz, mas Jesus respondendo, siga-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É um negócio muito difícil de entender isso aqui. É um enigma muito complicado. Tem muitas interpretações sobre essa fala, porque não tem nada escrito de forma objetiva. Mas podemos fazer algumas aplicações sobre o que Jesus está querendo dizer. Primeiro, você ser discípulo de Jesus é você ter consciência que você é um seguidor. Falar de seguidor nos dias atuais é fácil, porque a gente pensa logo nas redes sociais. É fácil pensar nisso. Só que não é bem assim. Não é eu seguir uma pessoa porque eu gosto dela, porque tem algo interessante na vida dela. Ser seguidor como discípulo é dar continuidade à missão do mestre. Aleluia. Então ser discípulo aqui é dar continuidade. Não é apenas seguir por moda, seguir por momento, seguir porque eu gosto, porque eu acho legal. É dar continuidade. É Jesus dar um passo aqui e eu continuar nos mesmos passos dele. Aleluia, Deus. Então ser discípulo é dar continuidade aos passos do mestre. Os dois tinham o mesmo propósito, os dois queriam a mesma coisa, mas infelizmente os dois não estiveram dispostos a abrir mão de alguma coisa. E por que eu digo isso? Porque o texto não diz nada sobre se eles abriram mãos ou não. Então daí se torna dificuldade. Mas se entende, se não se fala nada, é porque eles resolveram recuar. É como você pensar no texto, quando vai falar do jovem rico. Ele para Jesus e diz, ei, bom mestre, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala, por que me chama bom? Só existe um que é bom, é Deus. Mas, observar os mandamentos, ok? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não farás falso testemunho no teu próximo? Sim, Senhor. Tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, Jesus. Muito bom. Falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue. E o texto diz que ele, ficando triste, não seguiu a Jesus porque ele possuía muitos bens. Meu Deus, aleluia. Qual é o problema? Ser rico? Não. Ter dinheiro? Não. Qual é o problema? Lembra do conselho de Mateus, entre o capítulo 6 ou o capítulo 7 de Mateus, que vai falar do tesouro? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus disse, não vai juntar tesouro na terra, onde o ladrão e a traça, a ferrugem roubam e minam, mas a juntar tesouro no céu, aonde nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem podem minar. Qual é o problema do jovem rico? É que ele estava preso em alguma coisa aqui na terra e Jesus tinha todo o céu para dar para ele. Qual é o problema de alguns discípulos? É não querer abrir mão das coisas aqui da terra para aproveitar a grandiosidade do que Deus tem oferecido. Aleluia, Deus, glória a Deus. E abrir mão não é tarefa fácil. É
renúncia. Nunca foi fácil. Jesus falou: ó, se quiser seguir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e vamos embora. Negar minha vontade, isso não é fácil. Abrir mão do que eu quero, pelo que Ele quer, isso não é fácil. Meu Deus, mas é entender o que Ele tem para me oferecer. Glória a Deus. Para o escriba e para o discípulo, Jesus ofereceu o reino dos céus, ofereceu a mensagem da cruz, ofereceu ter comunhão com Cristo. E eles resolveram não aceitar, não aproveitaram a proposta de Cristo. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, sobre o que é ser discípulo, o que é você pensar sobre isso, ser discípulo. Tanto o escriba como esse homem ficaram com grande interrogação na sua vida, porque o escriba tinha que abrir mão do seu conforto para aproveitar, para não ter aquela facilidade que lhe aparecia todos os dias de ir para o templo, voltar para sua casa, voltar, e agora se deparar com perseguições e dificuldades. E ele não responde nada. O discípulo pode se entender, porque aquele discípulo usou para falar: deixa eu enterrar o meu pai. É uma das interpretações que tem sobre ele, é que ele estava apegado a coisas do passado, porque aquela morte ali pode também se entender como algo figurativo, como algo, uma analogia de morte, algo que já foi, passado, e o que Jesus apresenta para ele é algo presente e futuro. Ou seja, o discípulo deixou de crescer porque estava preso ao passado. Deus de poder e glória. E o que é isso? O passado é história, mas também pode ser uma prisão se não nos libertarmos dela. Aleluia. Eu aprendi uma coisa no livro de história que eu li uma vez. O autor disse: se dá às vezes um passo atrás para ter uma visão melhor do horizonte. Ou seja, o passado não pode ser apagado, mas você pode olhar para trás para galgar algo maior na frente, tirar exemplo do que foi. Não é à toa que quando comemora a ceia do Senhor, quando celebramos, fazemos em memória. O que é memória? É algo que passou e nós trazemos à tona para fortificar nossa fé de que um dia Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Glória o problema a Deus, é que ficar preso no passado, eu não ando, eu não evoluo, eu não cresço, porque eu estou preso. Então Jesus está chamando o jovem para um crescimento. Jesus está chamando o discípulo para uma evolução. E só depende de evoluir quem está disposto a abrir mão daquilo que prende. Aleluia. Seja de um passado triste, seja de dificuldade triste, seja de feridas que ficaram no passado, seja de tribulações que prendem e não me deixa ir. Aleluia, Deus. É como o salmista diz no charco de lodo. Ele fala: eu estava preso no charco de lodo, mas o Senhor me resgatou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estar preso é uma coisa, agora a proposta de Deus é estender a mão e falar: quer? Vem. Cabe a mim querer abraçar a mão do Senhor, pegar e Ele me puxar de volta e me dar uma nova direção. Aleluia, glória a Deus. Então, ser discípulo, querer ser discípulo, melhor dizendo, é se desprender de algumas coisas do passado. É querer entrar no caminho com Jesus, mas não ter coragem de abrir mão do passado. E isso aqui é uma dificuldade. Vou te dar um exemplo muito bom. Pedro, lembra de Pedro? Com a espada do lado. Ele falou: Senhor, largamos tudo para te servir. Ele olhou para ele: rapaz, o dia que tu se converter, vai até teus irmãos e conta para ele. Mas não estava andando com Jesus, não era um dos 12, mas ainda não tinha se convertido. Aleluia. Lembra quando Jesus é Pedro, preso? Quando bota a mão em Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos chama ele de Malco. Corta-se a orelha. Jesus dá um esporro nele e fala: rapaz, quem lança a mão da espada será ferido pela espada. Você não sabe, se eu quisesse, eu roubaria o pai. Ele mandava 12 legiões de hoje aqui, a gente acabava com tudo isso. Então não é do jeito que o homem quer que resolva as coisas, é do jeito que Deus quer que se resolva. E do jeito que Ele quer é renúncia e é abrir mão. Glória a Deus. Experimentar milagre, viver o sobrenatural, é
está disposto a abrir mão para seguir um caminho ainda melhor e maior. Aleluia, Deus. E isso aqui é um desafio diário. Os discípulos que entram no barco, entram caminhando para o final. Jesus olha e fala, ó, entraram alguns discípulos no barco, versículo 23 e diante. Ele já muda o quadro de discípulos. Eu quis ler esses dois textos porque estão falando de discípulos. 2 discípulos que não tiveram disposto a abrir mão e agora os que estão entrando no barco. Olha a característica de cada discípulo. Eles entram no barco. Esses resolveram dar ouvido à voz de Deus. Eles resolveram dar ouvido à voz do Senhor e falaram, tá bom, tem um novo desafio. Enfrenta isso aqui, você tem que pensar. Desafio, já está o nome. Desafio. Pode acontecer por isso que você espera, ou pode acontecer o que você não espera. Desafio. Por isso está ali escrito. Por isso que o nome está bem formado. Ou seja, eu posso me deparar com coisas que eu conheço, com situações que eu também não conheço. Então Jesus chamou o primeiro momento para atravessar para o outro lado. Encarar o mar. Encarar uma distância para experimentar algo novo. Experimentar algo novo é você ter a mente aberta para aquilo que há de vir. Porque se eu fico só no meu comodismo, para mim é só muito bom isso. Mas quando eu experimento algo novo e me deparo com um sabor, alguém já comeu? Um exemplo para facilitar? Você já se deparou quando você vai comer alguma coisa que você nunca comeu na vida? Você fica naquela, é ruim. Mas você nunca comeu, você não sabe. Não vai vendo o que os outros falam. Aí o que você tem que fazer? Experimentar. Pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes é ruim. A maioria das vezes. Mas tem vezes que é boa. E a experiência é boa. Por quê? Você experimentou. Se você não experimentar, você só vai ficar rondando o que os outros falam. Agora, a partir do momento que você fala, não, eu estou disposto, aí eu posso contar. Agora eu tenho experiência. É o caso de Jó. Antes eu ouvia só o que os outros falavam. Agora os meus olhos te veem. Aleluia. Então Jó conhecia a Deus pelo que falavam para ele. Mas a experiência levou ele a ter um relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Cabe a você querer ficar do lado de cada margem e dizer, não quero, vou entrar dentro do barco, vamos até o final. E o convite que eu quero da parte de Deus para você é isso nessa noite. Aleluia. Saia do teu comodismo e encare o que Deus tem para você, ou fique incomodado e não conte milagre. Quer viver milagre? Quer experimentar o sobrenatural? Quer conhecer mais de Deus? Se jogue nos braços dele. Aleluia. Se lance de cabeça. Mergulha no que ele tem proposto para você. Ser discípulo não é só viver de milagre, mas enfrentar provações, dificuldades e as maiores experiências das nossas vidas. Ser discípulo é estar ligado, dependendo somente do Mestre. O que é mais importante, um passado ou um presente? É o que você vive agora. É o seu momento. O que ficou, passado. Acabou. Vai servir de experiência. Mas é o momento que você está vivendo agora. O futuro pertence a ele. Se ele permitir, vamos chegar amanhã e amanhã damos continuidade. É isso que o livro de Tiago aconselha. Tudo que nós planejamos, se Deus permitir, chegaremos e concluiremos. Então o amanhã pertence a ele. Então o hoje cabe a mim e a você. Aleluia, glória a Deus. Vou caminhar para o fim. Os discípulos entram no barco, Jesus entra com eles. Olha o privilégio. Você não está no barco sozinho. Glória a Deus. Você não está no barco sozinho. Onde Jesus chama os camaradas para entrar no barco e entra com eles. Aqui está a curiosidade. Você lembra a época de prova? Na escola? Lembra, né? O ano letivo está acontecendo, o professor dando aula, falando. Chega a hora da prova, o que ele faz? Te dá a prova e ele, fica em silêncio. É o momento de você ir à prova. Se estudou bem, se não estudou, já era. Nem falar de prova, né? Porque aí é pecado, né? Vou deixar assim. Mas se você estudou, se você se preparou, você vai bem. Agora, caso contrário, deu ruim. Mas qual é a atenção? É o silêncio do professor. Então, qual é a dificuldade da prova? É lidar com o silêncio de Deus. E lidar com o silêncio de Deus é algo que nós, seres humanos, não estamos preparados.
Porque queremos sempre estar ouvindo a voz de Deus. Meu Deus, aleluia. Falo por mim. Se Deus não fala ouvindo a mulher, quando Deus fala comigo, me dá uma palavra, me dá um livro, fala alguma coisa, porque eu tenho que ouvir a voz dele. Se eu não estiver constante ouvindo a voz dele, pensa o quê? A sensação. Você já andou numa rua deserta, só está você, tem aquela sensação meio esquisita, parece que alguém está te seguindo, parece que alguém está te vendo, e aquele espinho que bate, você, se pudesse fazer até o sinal da cruz ali, porque a situação pensa. Então o momento de estar sozinho é o que eu entendo Jó. Quando ele está nas cinzas e não tem a mulher, não tem os filhos, não tem o pastor dele, não tem os amigos dele, não tem ninguém, ele está sozinho com o caco de telha assim pulsando, ferido. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem ninguém. E o texto bíblico diz que Jó estava sentado nas cinzas. Cinza ali é lixo, é sarjeta. Então Jó estava sentado na sarjeta, no lixo, sem amigo, sem esposa, sem filhos, sem ninguém. Meu Deus, aleluia, Deus. Aleluia. José, vendido pelos seus irmãos, foi para o poço, virou escravo, foi açoitado. Vocês conhecem a história. Mas tem uma coisa que na história de José me chama a atenção. E toda a história de José fala a mesma coisa. E o Senhor era com José. Aleluia.